Previsão de mudança para o time contra o Bragantino. Mais grana entrando nos cofres do Vasco. Essas e outras notícias agora no Bolorento Futebol Clube. Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Hoje vamos começar já enterrando um assunto de vez, o assunto Luciano Vietto. Finalmente foi anunciado num time de segunda divisão da Arábia. Pasmem, ele vai receber 7 milhões de euros anuais, o que equivale a 2 milhões e 900 mil reais por mês, para jogar num time de segunda divisão. Por aí a gente vê o quanto está a distância enorme entre o futebol sul-americano e o resto do mundo. Não dá para competir com os árabes. Então, muita gente falando que ele está enterrando a carreira com apenas 29 anos. Mas pensa, 7 milhões e meio, será que ele está preocupado em carreira, em virar ídolo ou garantir o futuro das próximas gerações da sua família? Então, não temos que julgá-lo porque provavelmente faríamos o mesmo. Então, que o Vietto tenha sorte, que dê tudo certo na sua carreira e que o Vasco consiga aí alguém para substituí-lo. O Vasco arrecadou com venda quase a mesma quantia que ele investiu em reforços agora no ano de 2023. Numa matéria do GE, mostra que o Vasco arrecadou 116 milhões de dólares com reforços na compra. Ele arrecadou não, ele gastou 116 milhões de dólares na compra de 10 das 25 contratações que ele fez este ano. Porém, ele arrecadou 114 milhões com a venda de 3 jogadores: Andrei, Pedro Raul e Egnaldo. Ok, precisamos considerar que tanto Pedro Raul, aliás, tanto Egnaldo quanto o Andrei, parte desses valores não pertence ao Vasco, tá? 30% do Andrei pertencia ao jogador e 30% do Egnaldo pertencia ao Arte Sul, que foi de onde ele veio para o Vasco. Porém, mesmo assim, em números absolutos, estamos falando de quase a mesma quantia. Só que hoje foi anunciada a venda de parte dos direitos federativos de Carlos Palacios, o chileno que estava no Vasco até o finalzinho da temporada, início dessa, foi para o Colo-Colo e cumpriu as metas no Colo-Colo e, como estava em contrato, ao cumprir as metas, o Colo-Colo tinha a obrigação de compra. A princípio, o passe dele está estipulado em 5 milhões de dólares, o que equivale a mais ou menos 25 milhões de reais. O Vasco fez a compra por 8 milhões, então vai ser mais uma venda maravilhosa feita pela SAF. Comprou por 8, pode vender por até 25, mas esse primeiro momento fala-se que o Colo-Colo parece que comprou 20%. Então seria 1 milhão de dólares que entraria nos cofres da SAF nesse primeiro momento. O Paulo Brax prometeu uma entrevista coletiva para a semana que vem para explicar essa negociação e os valores que foram feitos nessa negociação do Colo-Colo com o Vasco pela compra do Palacios. De qualquer maneira, muita grana entrando, muita grana vai entrar assim que concretizar esse negócio. Então, a SAF conseguindo vender bem e comprando não muito bem até agora. Outra notícia do dia de hoje: o Vasco vai entrar na justiça caso o consórcio negue a liberação do Maracanã para o jogo contra o Atlético Mineiro. Está um verdadeiro imbróglio. Hoje teria, teoricamente, o julgamento do recurso do Vasco, que não foi necessário porque o Vasco retirou antes, já que havia cumprido os 4 jogos. O julgamento foi marcado para depois da data da punição, que foi no domingo contra o Grêmio. Mas teve o julgamento do Santos, por exemplo, e o Santos conseguiu reduzir a sua pena e já vai poder jogar contra o Grêmio, se não me engano, no dia 20, já no seu estádio. Ou seja, o Santos já vai poder jogar no seu estádio e o Vasco ainda não.
Por que que o Vasco não pode jogar? Porque além da punição desportiva, que foi cumprida e seria julgada o mérito, o pedido do Vasco na quarta-feira, não houve necessidade, porque o Vasco retirou o pedido, porque já havia cumprido os 4 jogos, a questão desportiva está resolvida. Porém, aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público interditou São Januário. Então, e sem data para liberação, sequer para avaliação do caso. Então, estamos dependendo da Justiça do Rio de Janeiro, a Justiça Comum, fazer a liberação desse estádio. O que aconteceu ontem no Maracanã? Tumulto entre os torcedores do Argentino Júnior e a polícia militar, inclusive, segundo a ESPN Argentina, com imagens, houve tiros por parte da PM. E mesmo assim, ninguém do Ministério Público foi interditar o Maracanã. Na parte da tarde, já tinha tido em Copacabana confusão entre torcedores do Fluminense e do Argentino Júnior. E também ninguém vai interditar Copacabana. Então o problema é só a Barreira? O problema é só São Januário? É só o Vasco que é penalizado? Agora, o Vasco colocou a justiça nas cordas. O Vasco fez o pedido pelo Maracanã. Caso não haja por parte do consórcio a liberação, o Vasco vai entrar na justiça. Até agora, o Vasco ganhou todas que entrou na justiça. Ele ganhou o direito de jogar no Maracanã, até porque o Maracanã é um estádio público. Se por algum motivo, que eu acho pouco provável, a justiça negue o direito do Vasco jogar contra o Atlético Mineiro no Maracanã, o Vasco precisará jogar ou em Volta Redonda ou no Engenhão. O Engenhão temos o problema de ser um piso sintético, e aí a comissão técnica teria que avaliar, obviamente também o Botafogo precisa liberar, mas a comissão técnica teria que avaliar se vale ou não a pena jogar nesse tipo de gramado. Já em Volta Redonda, teria que ter um deslocamento aí de 2 horas, mas seria mais viável, porque o Vasco não pode jogar em outro estado. Para ele fazer isso, ele precisaria ter feito o pedido 20 dias úteis antes da data do jogo, então não teríamos mais tempo hábil para pedir essa solicitação para levar, por exemplo, para Brasília, para levar para Manaus, para levar para outra praça. Então o Vasco está aí nessa situação. Porém, com os fatos que aconteceram ontem no Maracanã, com o pedido do Vasco para a liberação do estádio para jogar contra o Atlético, é muito provável que eles acelerem agora essa questão da liberação para não ter que ceder o Maracanã para o Vasco ou até para não ter que passar vergonha perante a opinião pública, porque se não vão interditar o Maracanã, não tem sentido interditar o Vasco, porque a mesma polícia que conseguiu arrumar confusão ontem com os torcedores do Argentino Júnior foi a polícia que arrumou confusão com os torcedores do Vasco. Então, não pode haver 2 pesos e 2 medidas, é o que nós esperamos. Seguindo em frente, vamos falar do Ramon Dias. Em 3 jogos no comando do Vasco, o Ramon ele já usou 24 jogadores. Com o Ramon, a parada é a seguinte: treinou bem, joga. Porque às vezes os jogadores que jogaram em determinada partida sequer foram relacionados no jogo anterior, no jogo seguinte. Então, com ele, o buraco é mais embaixo. Você precisa fazer bons treinos, mostrar nos treinos que você tem condições de ir para o jogo. Puma e Jair já estão recuperados, teoricamente ficaram fora por conta de contusão, o Puma por conta de uma pancada e o Jair por conta de uma aplicação no joelho, e estariam liberados, já estão treinando com o grupo essa semana. Eu acredito que mesmo que eles estivessem clinicamente liberados para o jogo contra o Grêmio, eles não iriam vir para o jogo, porque eles foram, quanto o Corinthians, substituídos no intervalo. Então, provavelmente, o Ramon já tinha em mente barrá-los e entrar com o time que ele entrou contra o Grêmio. Com o Vasco vencendo o Grêmio, mesmo ele se recuperando, acho pouco provável que o Ramon faça alguma mexida que não seja a única que está prevista, que é a da saída do Praxedes. Por conta de contrato com o Bragantino, o Praxedes não pode jogar contra o seu ex-clube, que na verdade detém os direitos federativos dele, então o Praxedes está fora. E a novidade, pelo que se vem ventilando, é a presença do Marlon. Então o Marlinho parece que vai entrar no lugar do Praxedes e deve ser titular no jogo contra o Bragantino. Porém, ainda é muito cedo, nós estamos ainda apenas na
quarta-feira, o Vasco treina ainda nessa quinta-feira, treina na sexta, vai treinar no sábado e viaja no domingo para o jogo na segunda-feira contra o Bragantino. Então ainda tem muito tempo, muita coisa para rolar e a gente não sabe qual efetivamente vai ser o time que ele vai pôr em campo. Mas ventila-se a possibilidade de o Marlon assumir essa vaga que vai ser deixada pelo Praxedes. E uma última notícia. Rossi foi apresentado e agora eu vou deixar você seguindo, vendo o vídeo de apresentação do Rossi, o Búfalo Rossi, que o marketing retratou bem aquele episódio dele lá com o Almirante. Então, na tarde de hoje, agora, finalzinho da tarde, início da noite, o Rossi foi finalmente apresentado. Segue aí o vídeo de apresentação. Essas foram as notícias de hoje. Pouca coisa aconteceu no mercado em relação à contratação, não se fala absolutamente nada. Parece que até o grupo de jornalistas que tem comunicação com o pessoal da assessoria de imprensa do Vasco está bloqueado nesse momento, então eles estão blindados, estão fechados, não estão deixando vazar absolutamente nada, então fica cada vez mais difícil a gente trazer notícias novas aqui para vocês, mas mesmo assim, essas foram as que borbulharam no dia de hoje. Então, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, dê essa moral, participe com a gente aqui assistindo os nossos vídeos. E se quiser assistir live lá no canal Podcast Cruz Maltino, eles fazem live lá diariamente, meio-dia e 18 horas. E eu vou estar sempre com eles aos domingos, às 20 horas e na segunda-feira, às 18 horas. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.